Antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não há prova de amor maior do que Deus entregando o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar de nós mesmos, para nos arrancar do nosso pecado e das garras do diabo e nos dar vida. Amém? A Páscoa é uma grande prova do amor de Deus, do cuidado do Pai para conosco. A Páscoa judaica foi transformada, foi vestida na ceia do Senhor. Tanto é que a instituição da ceia, o início da ceia, o estabelecimento da ceia se deu justamente na Páscoa. Foi quando Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa, que ele instituiu, inaugurou a ceia que nós celebramos nesta igreja muitas vezes, agora inclusive às quartas-feiras. Quantos têm o texto sagrado nesta manhã? Nós vamos examinar um único versículo que deve estar aqui atrás, João 13:1. Eu havia cometido este versículo à memória, mas eu penso que o calor do momento me fez tropeçar nas palavras quando declamei logo aqui nos primeiros segundos. Mas o texto, que pode ser naturalmente dividido em 4 segmentos, João 13:1, a primeira parte seria antes da Páscoa. Ora, antes da Páscoa. 2, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. 3, tendo amado os seus que estavam no mundo. 4, amou-os até o fim. Pai, fala conosco, tem misericórdia de nós, Pai. Nos conforta nesta manhã, nos conforta, papai, nos anima, nos dá a esperança da ressurreição viva nos nossos corações, no nome de Jesus, amém. A primeira parte do versículo que lemos se reporta à Páscoa. João registra antes da Páscoa. A Páscoa, muito comum, muito falada neste período do ano, é a festa que celebrava a libertação do povo judeu das garras de Faraó. Deus enviou várias pragas, e na 10ª e última praga, como vocês todos sabem, o primeiro filho, o primogênito de todas as casas e dos animais também, a primeira cria das vacas, a primeira cria dos cavalos, dos bezerros, o que quer que seja, o primeiro ia morrer. Talvez você não tivesse bem consciente que os animais eram parte do pacote, né? Mas tudo que era primogênito de pessoas ou de animais iriam padecer naquela noite fatídica. Aquela Páscoa primeira iniciou o calendário judaico, e aquele mês estabelecido como Nissan seria o primeiro mês e o mais importante mês. O cordeiro, um animal, seria tomado no 10º dia do mês e colocado à parte para ser observado durante 4 dias. Então, no dia 14 de Nissan, aquele animal seria sacrificado, e o sangue do animal seria colocado na porta, nos umbrais e nos caibros da casa, para que, quando o anjo da morte passasse naquela noite e visse o sangue, ele então passasse por cima, ou passasse sobre a casa, daí o nome
Páscoa. Obviamente que o anjo Deus sabe qual é a família, não precisa do sangue. O sangue foi apenas um testemunho de que aquelas pessoas confiaram na palavra, aquelas pessoas depositaram fé e fizeram a Páscoa nas suas casas. Nós dissemos aqui domingo passado que muitos estrangeiros agiram de igual maneira. Qual é a evidência disso? A evidência disso é que quando o povo saiu do Egito, o texto bíblico diz que muitos também saíram com os israelitas. Isso prova que muitos dos vizinhos que viram a coisa preta quando as pragas foram acontecendo, disseram: vamos depositar confiança no Deus de Israel, que esse é o Deus verdadeiro. Amém? Esse então é o estabelecimento da Páscoa que o texto de João se refere. É uma comemoração de um livramento extraordinário. Esta instituição se deu, está registrada em Êxodo 2,14. Êxodo 2,14 diz lá: conservareis a memória daquele dia fatídico, daquele dia tremendo, celebrando-o como festa em honra ao Senhor. Fareis isto de geração em geração, pois esta festa é uma instituição perpétua. Para os cristãos, a Páscoa representa a passagem de Deus na forma de seu Filho para a salvação e libertação de todas as nações, não mais de uma nação em particular, a nação judaica, mas de todas as nações, abrindo de vez as portas da vida eterna e nos tirando o medo da morte, que Jesus então ressuscita e vence, conquista a morte. Isso é a aplicação em linhas gerais da Páscoa para o contexto cristão. E nós celebramos essa Páscoa muitas vezes no curso do ano através da mesa do Senhor. O segundo segmento do texto diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora, destaca a palavra que salta aos olhos, é a palavra sabendo. Não há surpresas para Jesus, não há imprevistos. Jesus tinha pleno controle da situação. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal anunciado por João Batista, estava em plena sintonia com o objetivo de sua vinda a este mundo. A sua missão era comprar um povo através do pagamento dos pecados desse povo e libertação deste mesmo povo das mãos de Satanás. Note que há um paralelo óbvio entre a libertação física dos hebreus das mãos de Faraó, epitomizado pelo sangue do Cordeiro nos umbrais, versus a libertação espiritual dos crentes das mãos do inimigo, através do sangue do Cordeiro Pascal. Paulo faz menção direta e linka as duas coisas em 1 Coríntios 5:7, dizendo ele: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, está aqui, foi sacrificado. Então Paulo emenda os dois eventos, o evento da Páscoa com o cristianismo, com o estabelecimento da ceia, com o fato de que Cristo é de fato o tipo do antitipo, que era o cordeiro que os judeus imolavam, e Cristo é a realização, é a materialização daquele cordeiro. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora, era chegada a sua hora, a importância deste controle que Jesus tinha sobre o seu destino e o fato de que nada podia acontecer a Jesus que o Pai não permitisse, é de suma importância, e nós vamos ver aqui o desdobramento para as nossas próprias vidas. Deus Pai
não permitia que nada se passasse na vida de Jesus sem que ele autorizasse. Cada detalhe, eu queria olhar para alguns desses detalhes aqui. 3 anos e meio antes de lermos essas palavras aqui, Jesus está numa festa em Canaã. Então Maria se aproxima dele para que ele resolva o problema da falta de vinho, e ele diz, abre aspas, mulher, que tenho eu contigo? Ou parafraseando, por que tu me envolves nesta situação? E aí ele diz o que nos interessa, ainda não é chegado a minha hora. E ele vai repetir este controle que Deus tinha e ele mesmo tinha sobre sua vida várias vezes ao longo do seu ministério. Como disse, ninguém podia ferir a Jesus, ninguém podia tocar em Jesus sem que o Pai permitisse. Era apenas na hora exata que as coisas aconteciam com ele. Vários exemplos poderiam ser dados. Em João 7, do versículo 1 em diante, que a família de Jesus ia subir para a festa dos tabernáculos, os irmãos dele disseram para ele, num tom de descrença, por que tu não vais também para Jerusalém? Porque ninguém que quer ser notório, como eles achavam aos olhos dele, ninguém que quer ser notório não faz esses milagres publicamente. Precisas ser uma pessoa pública, já que tu queres ser importante. Eles eram descrentes inicialmente, os irmãos de Jesus. Ele diz aí no 4, João 1,4, ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que fazes esses milagres, manifesta-te ao mundo. 5, pois seus irmãos não criam nele. Disseram isso em tom de deboche, mas aí Jesus diz uma coisa curiosa de volta. Olha aí no versículo 6, disse-lhes então Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é chegado o momento. Um pouquinho mais adiante, no versículo 8, subi vocês à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque não é chegado ainda o momento, não é chegado a minha hora, não é chegado o meu tempo. Mais adiante, em João 7, a partir do versículo 25, se tu olhares para o 28 em diante, no 25 estavam tentando matar a Jesus, mas ele diz aí do 28, Jesus clamou em alta voz no templo, dizendo, se vocês me conhecessem, sabíeis de onde sou, contudo eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vocês não conhecem, mas eu o conheço, porque dele venho e ele me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegado a sua hora. E o mesmo refrão, o mesmo estribilho é martelado sucessivamente em cada esquina da vida de Jesus. Um outro exemplo, João 8, já que lembrem o nosso texto, fala, João 13:1, que era chegado a hora dele. Por isso que eu estou falando sobre a minha hora, como disse Jesus. Em João 8, numa discussão um tanto inflamada com os religiosos, e Jesus está no momento de grande tensão, e eles perguntam, acusando Maria de ser leviana e Jesus de ser bastardo, eles perguntam de maneira suspeita, cadê o teu pai? Nós temos um pai, tu, cadê o teu pai? Lembrem que Maria havia sido acusada de ter engravidado de um soldado romano. Versículo 19, perguntaram-lhe, pois, 8:19, onde está o teu pai?
Respondeu Jesus. Jesus ignora então a pergunta. Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. Em Mateus 26, 17, um outro exemplo. Mateus 26, 17, na festa dos pães sem fermento, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu, dizendo: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, a minha hora, o meu tempo, o meu momento está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. É que eu quero tomar uma lição preciosíssima para a sua vida. Uma lição que pode lhe dar segurança perene na sua caminhada. Da mesma forma como nada podia acontecer a Jesus que o Pai não permitisse, assim também nada pode acontecer a um filho de Deus sem que o Senhor permita. Isso tem desdobramentos tremendos para o seu emprego, para a sua saúde. Isso tem os desdobramentos do que eu acabei de dizer, são inenarráveis. Nada pode acontecer com o Filho de Deus que o Pai não permita. Com base em que eu digo isso? É que Deus ama a você da mesma maneira como Ele amava Jesus. Espera aí, pastor, aí já é demais. Todos nós sabemos, todo crente sabe que ele é amado por Deus. Mas o pastor está dizendo que o Pai nos ama na mesma medida, no mesmo patamar que Ele ama Jesus. É exatamente isso que eu disse. Aí a pergunta que você vai querer saber, imagino eu, é: onde é que está isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que não que tu me ama, que Deus me ama, isso eu sei. O que eu quero saber do Senhor hoje à noite, onde é que está falando que Deus Pai ama a mim do mesmo jeito que Ele amava Jesus? Pois então eu vou matar a cobra e mostrar o cacete. João 17, isso vai dar uma segurança. O Cristo ressuscitado foi amado como você é amado. Olha a segurança. João 17, 22 e 23. Eu vou ler o 22 apenas por questão de contexto. O que nos interessa é o 23. Mas marca isso na tua Bíblia. João 17, 23. Eu vou ler o 22 na NVI. Dei-lhes a glória que me deste. Jesus está falando com relação aos seus discípulos, no meio da oração sacerdotal. Eu dei a eles, Pai, a glória que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, está aqui, e que os amastes como igualmente me amaste. Pastor, isso não é uma tradução um tanto livre? Pois eu tenho outras traduções aqui, para que não tenha dúvida no seu coração. Eu tenho outra, Almeida corrigida. Isso aqui é tão precioso que eu quero que você sublinhe na sua Bíblia. Almeida corrigida, o mesmo texto. João 17, a partir do 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e o que interessa, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Se isso não te maravilha, eu não sei o que eu posso fazer para te maravilhar.
eu peguei uma paráfrase também. Na paráfrase, o livro, a paráfrase lê, mesmo texto, João 17: dei-lhes a glória que tu me deste, para que possam ser um como nós o somos, eu neles e tu em mim, e tudo perfeito num só, para que o mundo saiba que tu me enviastes e compreendas que tu os ama tanto como tu me amas a mim próprio. Olha, eu descobri isso aqui ouvindo uma pregação, não tem 5 anos. Eu estudei o Novo Testamento décadas a fio, eu não sabia dessa verdade. Isso mexeu muito comigo quando eu descobri isso. Eu sempre soube, como todos nós aqui sabemos, que somos amados por Deus, mas do mesmo jeito que Jesus foi amado, não. Inicialmente isso era um tanto inconcebível, que eu, miserável, cheio de imperfeições e pecados, com todo tipo de falhas, posso receber e ser amado tanto quanto o perfeito Filho de Deus, o Cordeiro. E os desdobramentos deste pensamento maravilhoso na sua vida? O que interessa como desdobramento de que nós somos amados tanto quanto o Cordeiro é amado, é que da mesma maneira como o Senhor Deus, o Pai, protegeu, orientou e guiou, mesmo em meio a sofrimento, o Filho, Jesus, da mesma maneira, o Pai vai guiar, vai orientar, vai proteger e vai permitir lutas, problemas, batalhas no Filho. Você não tem que ficar assustado com nada. Você não tem que ficar, vou perder o emprego. Se o Pai está permitindo essa luta, é por alguma razão. O Filho sofreu, Jesus sofreu, nós vamos sofrer também. Há um propósito, embora muitas das vezes a gente não entenda, mas por que isso está acontecendo comigo? Deus não nos chama a entender. Em nenhum lugar da Bíblia nós somos chamados a entender, nós somos chamados a confiar, é outra coisa. Nós somos chamados, o que é fé? Há um sinônimo para a palavra fé, a palavra confiança é a mesma coisa. Ter fé em Deus e ter confiança representa o mesmíssimo pensamento. Nós somos chamados a confiar no Senhor. Estamos atravessando um momento difícil, confia no Senhor, meu irmão. Você, moça, está atravessando, você, esposa, você, pai, está atravessando uma luta, um momento de indecisão, um período que você não sabe bem o que vai. Relaxa. O mesmo Deus que dirigiu e que deu a hora para o filho, vai dar a hora, quando chegar a tua hora. Ele não vai permitir que nada aconteça se você estiver confiando nele. Jesus confiava integralmente no Pai, e nós somos chamados a fazer o mesmo. Pastor Raik, o senhor tem certeza que Deus vai me amar, eu com todas as minhas imperfeições? Deus Pai não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11, Romanos 2:11, pois em Deus não há parcialidade. Algumas traduções, não faz acepção de pessoas, é a mesma coisa. Deus não distingue entre seus filhos. Deus não distingue entre Jesus, o seu filho, e você e eu, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar de toda a minha miséria, Deus não faz distinção, porque Deus é imparcial. E onde eu sei que eu sou irmão de Jesus? Existe um texto que me diz claramente que eu sou irmão de Jesus? Sim. Uma outra aí para você marcar na sua Bíblia. 2 eu vou dar. Hebreus 2:11. Hebreus 2:11.
diz assim: ora, tanto o que santifica, e eu incluo Jesus, quanto os que são santificados, eu incluo nós, provém de um só, eu incluo Deus. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Nós somos irmãos de Jesus. É um pensamento um tanto alto para nós, não é? Para mim é altíssimo, é maravilhoso demais. Um outro exemplo do fato que nós somos irmãos do Senhor Jesus. Anota aí na tua Bíblia, Romanos 8, 27, 29. Romanos, esse pensamento de irmandade. Romanos 8, 29, diz Paulo: pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo, ressurreto hoje, é o primeiro fruto, é o primogênito, é o primeiro gerado dentre os mortos, que nós também seremos. Mas isso não quer dizer que nós não somos irmãos dele hoje. Seremos de uma maneira muito mais forte quando formos ressuscitados e tivermos o mesmo tipo de corpo, a mesma matéria, por assim dizer, a mesma fisicalidade que Jesus vai ter, que tem hoje no céu, eu e você teremos para sempre. Nosso corpo não vai envelhecer, eu vou ter cabelo, não vou precisar, não vou precisar usar óculos, não vou precisar perder peso, não vou mais ter dor de coluna, como tenho hoje, vou ser perfeito, e você também. Jesus é o primogênito dos ressuscitados, ele é o primogênito, quer dizer, tem vários outros. Não faz sentido ser o primeiro gerado se não tem o segundo. O sinal não está aqui, mas em Mateus, salvo engano, capítulo 27, se eu não me engano, eu não sei se eu estou muito certo nisso aí, mas é já lá por fim, quando Jesus é ressuscitado dos mortos, vários túmulos espocam, e vários santos são vistos em Jerusalém. Você sabia disso? Quando Jesus, o poder que levantou Jesus dentre os mortos, poder espetacular do Deus vivo, que faz tudo a partir do nada, esse poder espocou e rebentou, e vários túmulos foram abertos, e vários santos ressuscitados dessa safra pequenina dos primogênitos também, e nós também seremos ressuscitados, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Essa é a esperança da Páscoa, a transmutação da Páscoa na nossa ceia santa, que celebramos a morte e também a ressurreição do Senhor Jesus. Então, o desdobramento, a aplicação para a sua vida, como disse, da mesma maneira como os eventos na vida de Jesus foram meticulosamente planejados, embora ele tenha sido crucificado, foi planejado para que isso acontecesse, e redundaram para o bem maior do próprio Jesus, porque ao ser morto e crucificado, ele recebeu um nome que está por cima de todo nome, é o nome de Jesus. Então ele sofreu, sim, mas o resultado foi tremendo. De igual forma, nas nossas vidas, quando nós confiamos no Cristo ressuscitado e vivo, embora a gente passe por dificuldades e lutas, eventualmente isso vai ser para o nosso bem, e nós seremos exaltados com o Cordeiro para sempre, amém? E a grande prova de amor, havendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Jesus foi às últimas consequências por causa de mim e de você. Você e eu devemos ir às últimas consequências por causa de Jesus. Jesus não negou nada de si para nós. Nós não podemos negar nada de nós para Jesus. Primeira coisa que a gente tem que fazer é banir todo o pecado das nossas vidas.
Tudo que a gente sabe que desagrada a Deus tem que sair fora. Pode demorar uma semana, um ano, mas nós não vamos descansar enquanto tiver lixo nas nossas vidas. E quando o Senhor Jesus for trazendo coisa nova, a gente vai lutando e derrotando esses gigantes que virão cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Cada vez mais parecido com Jesus. Jesus vive, portanto posso crer no amanhã. A Páscoa é a grande prova do amor de Deus para mim e para você. Aleluia.